Como era realmente a comida na época de Jesus, há 2000 anos? E o que precisava ser feito todos os dias para que o pão chegasse à mesa? Durante séculos, imaginamos a comida bíblica como algo simples, reduzido a uma lista de ingredientes antigos. Mas a realidade era mais dura, mais lenta e profundamente significativa. Antes de comer, era preciso plantar, esperar a chuva, colher, moer, fermentar, acender o fogo e compartilhar. Cada refeição envolvia esforço, risco e dependência. A comida não era uma escolha nem um prazer, mas sobrevivência. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre o que era consumido na época. Vamos percorrer o caminho da comida, desde a terra até o forno, do fogo até a mesa, e entender como esse processo moldou a vida, a fé e as palavras daqueles que viviam ali. Quando observamos como a comida era produzida, preparada e compartilhada, os evangelhos ganham peso histórico, e a vida diária revela um significado mais profundo. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua interpretação histórica e fortalecer sua fé. Na época de Jesus, a comida começava muito antes do pão ser partido na mesa. Ela nascia na terra, exposta ao céu, dependente de fatores que ninguém controlava. Plantar significava aceitar a incerteza. A vida de toda uma família estava ligada ao solo, à chuva e ao ritmo das estações. Trigo, cevada, lentilhas, figueiras, vinhedos e oliveiras não eram apenas plantações, mas a diferença entre passar o ano e enfrentar a fome. Nada crescia rapidamente. Nada era garantido. O trabalho começava cedo e exigia o corpo inteiro. Arados de madeira simples cortavam a terra seca, puxados por bois ou burros. A força vinha mais dos braços do que das ferramentas. Não havia irrigação avançada nem controle de clima artificial. A chuva era guardada com ansiedade silenciosa. Uma demora podia comprometer toda a colheita. Uma tempestade forte podia destruí-la. O agricultor vivia em um estado permanente de dependência, atento ao céu, ao vento e aos sinais do solo. Enquanto os campos exigiam atenção constante, a criação de ovelhas e cabras sustentava outra parte essencial da dieta. Esses animais forneciam leite, que rapidamente era transformado em queijos e iogurtes simples para não se perder. Também davam lã, couro e, em raras ocasiões, carne. Nada se desperdiçava. Cada recurso precisava render ao máximo, pois o próximo ciclo agrícola sempre trazia novos riscos. Quando a colheita finalmente chegava, alívio não significava descanso. Os grãos precisavam ser guardados em celeiros rudimentares, cestos ou ânforas de barro. Pragas, umidade e impostos romanos ameaçavam esses estoques continuamente. Poucas famílias conseguiam armazenar comida por mais de um ano. A maioria vivia na corda bamba, calculando cada porção, cada semente poupada para o próximo plantio. Mas a colheita não encerrava o esforço. O que vinha da terra ainda precisava ser transformado, e essa transformação ocupava grande parte da rotina diária da família. Nada era automático, nada rápido. Cada grão exigia trabalho físico silencioso e repetitivo. Antes de virar pão, o trigo precisava ser quebrado, moído e transformado em farinha. Isso acontecia com moinhos de pedra manuais, acionados com força constante. Era trabalho pesado, geralmente diário, pois a farinha não podia ser armazenada por muito tempo sem deteriorar. A massa do pão não surgia pronta. Após misturar-se com água, precisava descansar. A fermentação ocorria naturalmente, sem controle preciso. Tempo, temperatura e experiência determinavam o resultado. Em algumas ocasiões, o pão era feito sem fermento, mais rápido, mais denso, consumido ainda quente. Em outras, o descanso fazia parte do processo, e o pão seguia o ritmo da rotina doméstica, não o contrário. O azeite exigia ainda mais paciência. As azeitonas eram colhidas, lavadas e prensadas em estruturas simples de pedra. O líquido extraído não era usado imediatamente. Precisava descansar. Com o tempo, o azeite se separava das impurezas e podia ser coletado cuidadosamente. Esse processo não admitia pressa. Um erro podia comprometer toda a produção. Cada gota tinha valor real, pois o azeite sustentava a comida, iluminava a noite e fazia parte da higiene diária. O vinho tinha lógica semelhante. As uvas eram esmagadas, o mosto armazenado e deixado em repouso até fermentar. O resultado não era uma bebida de excesso, mas de uso controlado, quase sempre diluída em água. A fermentação era monitorada com cuidado, pois um erro podia arruinar toda a produção. Sem refrigeração, conservar alimentos era questão de sobrevivência. Peixes eram salgados e secos, frutas expostas ao sol até perderem umidade, figos,
tâmaras e uvas tornavam-se reservas para meses mais difíceis. Cada método tinha limites, cada erro tinha consequências. Nada disso era excepcional, era rotina. Transformar alimentos era tão essencial quanto produzi-los. E só após todo esse esforço silencioso entrava em cena o fogo, preparando o que finalmente chegaria à mesa. Quando a comida era finalmente preparada, uma etapa essencial ainda faltava. Cozinhar não era um detalhe doméstico, mas uma necessidade diária. O fogo ocupava lugar central na vida familiar, e controlá-lo exigia atenção constante. Não havia fogões fechados nem cozinhas isoladas. A preparação acontecia ao ar livre, em pátios ou perto da entrada das casas, onde a fumaça pudesse dispersar. O fogo precisava ser alimentado, mantido e apagado no momento certo. Um descuido era suficiente para estragar alimentos, utensílios ou causar acidentes. O forno mais comum era o tandoor, feito de barro e pedra, com estrutura simples que concentrava o calor. O pão era modelado à mão e colado diretamente às paredes internas aquecidas. O gesto exigia precisão e rapidez. O movimento errado podia fazer a massa cair nas cinzas. Em minutos, o pão inflava, assava e era retirado com cuidado. Era uma comida quente, simples, imediata, consumida logo após sair do forno. Panelas de barro também eram usadas para cozinhar legumes, lentilhas e caldos espessos, pois o barro retém o calor por mais tempo, permitindo cozimentos lentos. O azeite sempre presente era usado no preparo, tempero e conservação. Sua quantidade variava conforme os recursos da família. Em casas mais pobres, cada gota era medida com cuidado. A carne quase nunca fazia parte da rotina diária. Sua preparação era rara, reservada para ocasiões especiais, festas, celebrações ou sacrifícios. O consumo diário girava em torno do pão, dos vegetais e do que poderia ser preparado com pouco combustível. O fogo custava tempo, lenha e esforço. Nada se desperdiçava. Cozinhar era o ponto final de um longo processo. Desde o plantio até o fogo, cada etapa envolvia trabalho acumulado. Mas, mesmo após todo esse esforço, permanecia a questão: o que, de fato, chegava às bocas da maioria das pessoas? Apesar de todo o esforço de plantar, transformar e preparar, o que chegava à mesa da maioria era simples e previsível. A comida diária não variava muito. O centro de quase toda refeição era o pão, feito de trigo quando possível, de cevada quando os recursos eram limitados. Ele sustentava o corpo e marcava o ritmo do dia. O pão não era um acompanhante, mas a base da refeição. Sem ele, comer era apenas adiar a fome. Junto do pão, o azeite tinha lugar constante, uma gota sobre a massa quente para temperar vegetais ou umedecer alimentos mais secos. Sua presença tornava as refeições possíveis, mais nutritivas e menos duras. O vinho aparecia com moderação, quase sempre diluído em água, não como excesso, mas como complemento. Fazia parte da rotina, não do prazer desenfreado. As leguminosas formavam a maior parte do prato. Lentilhas, ervilhas, favas e grão de bico, cozidas lentamente, virando caldos densos e nutritivos. Eram baratas, acessíveis e sustentavam famílias inteiras. As frutas surgiam de acordo com a estação. Figos, uvas, tâmaras e romãs não estavam disponíveis o ano todo. Quando apareciam, eram consumidas frescas ou preservadas rapidamente para os meses seguintes. Os laticínios vinham principalmente de cabras. O leite fresco precisava ser consumido rapidamente, por isso queijos simples e iogurtes eram alternativas mais seguras. Esses alimentos eram comuns em lares que possuíam pelo menos alguns animais, mas não havia abundância. Cada porção era avaliada com cuidado. A carne raramente fazia parte do cotidiano. Sua preparação envolvia custos, regras e ocasiões específicas. Quando aparecia, era sinal de celebração, não rotina. Peixes, especialmente nas regiões próximas ao Mar da Galileia, eram a proteína mais acessível. Secos ou salgados, podiam ser transportados e consumidos por mais tempo. No geral, a alimentação era predominantemente vegetal, sustentava o corpo, mas raramente permitia excessos. Por isso, quando Jesus falava de pão, fome e satisfação, ninguém via isso como uma metáfora distante. Nos evangelhos, ele ensinou a pedir o pão de cada dia, como registrado por Mateus, e declarou ser ele o pão que desceu do céu, segundo João. Essas palavras não soavam simbólicas. O ensino presente nos evangelhos nasceu dessa realidade concreta, de uma mesa simples e da luta constante por sustento verdadeiro. Mas comer não era apenas ingerir alimentos. Na mesa, algo mais acontecia. Na época de Jesus, comer não era um ato isolado nem apressado.
As refeições aconteciam no chão ou em almofadas simples, ao redor de mesas baixas de madeira ou pedra. O corpo se inclinava para a frente, os pés ficavam atrás, e todos compartilhavam o mesmo espaço. Não havia cadeiras individuais nem lugares neutros. A posição de cada pessoa na mesa dizia algo sobre quem ela era e como era vista pelos outros. Antes de comer, as mãos eram lavadas. Esse gesto tinha valor prático, mas também carregava significado religioso. A limpeza não era só higiene, era símbolo de pureza. Portanto, comer sem cumprir certos rituais não era descuido, mas ofensa. O pão era usado como utensílio. Com ele, pegava-se comida, mergulhava-se em caldos e dividia-se o que havia. A refeição principal era à noite, quando o trabalho cessava e a família se reunia. Comer juntos fortalecia laços, mas também delimitava fronteiras. A mesa era espaço de inclusão e exclusão. Nem todos podiam sentar com todos, e comer com alguém significava reconhecer essa pessoa como parte do mesmo círculo social e religioso. As leis alimentares organizavam a rotina diária e separavam o puro do impuro, o permitido do proibido. Alguns animais podiam ser consumidos, outros não. O sangue nunca era ingerido, pois representava a vida que pertence somente a Deus. Por isso, a carne exigia regras rigorosas. Abate, escorrer, preparar e comer envolviam detalhes precisos. Comer era um ato carregado de responsabilidade religiosa. Essas leis não eram vistas como cargas arbitrárias, mas como parte da identidade. Segui-las significava manter-se fiel à aliança. A comida marcava quem pertencia ao povo de Deus e quem ficava fora dele. Assim, a mesa se tornava espaço de vigilância constante. Um alimento errado, uma preparação descuidada, uma refeição com a pessoa errada podia tornar alguém ritualmente impuro. No momento da refeição, decisões eram tomadas, reputações reafirmadas ou quebradas. Quem com quem se comia importava mais do que o que se comia. Por isso, partir o pão nunca era um gesto neutro nesse mundo. É justamente nesse contexto que os gestos de Jesus na mesa se tornam profundamente impactantes. Ele se sentava para comer com cobradores de impostos e pecadores, pessoas vistas como impuras e moralmente comprometidas pela ordem religiosa de seu tempo. Partindo o pão com eles, Jesus cruzava fronteiras que ninguém ousava cruzar. O reino de Deus avançava onde a exclusão era mais rígida, não por desdém à lei, mas como revelação viva de seu propósito mais profundo. Por fim, há momentos em que a comida deixava de ser rotina e se tornava sinal, memória e promessa. Algumas refeições tinham um significado mais solene. Banquetes marcavam alianças, celebrações e momentos importantes da vida. Casamentos, por exemplo, não eram apenas festas familiares, mas eventos públicos onde honra, hospitalidade e status eram colocados à prova. Sentar-se à mesa em um banquete significava ser reconhecido, incluído e valorizado. O lugar ocupado dizia tanto quanto a comida servida. Entre todas as refeições cerimoniais, nenhuma carregava tanto significado quanto a Páscoa judaica. Ano após ano, famílias se reuniam para lembrar a libertação do Egito. O pão sem fermento simbolizava pressa e obediência. Ervas amargas mantinham viva a memória do sofrimento. O cordeiro, cuidadosamente preparado, lembrava o preço da redenção. Comer não era apenas relembrar um evento antigo, mas participar dele novamente. A refeição transformava a memória em identidade. Foi nesse ambiente profundamente familiar que Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos. Ele não escolheu elementos novos ou símbolos estranhos. Tomou o pão comum de cada refeição e o vinho compartilhado em momentos de celebração. O que sustentava o corpo começou a apontar para algo maior. Ao partir o pão e oferecer a taça, Jesus reinterpretou elementos cotidianos e os colocou no centro de uma nova aliança. Os discípulos entenderam o peso daquele gesto, pois conheciam cada detalhe daquela mesa. O pão, o vinho, o lugar ocupado, o ato de compartilhar. Nada parecia estranho. Tudo era familiar. E, justamente por isso, tudo se aprofundou ainda mais. Nada era novo. Tudo era profundamente conhecido. Para concluir, reflita. Ao observar a comida na época de Jesus, percebemos que ela não era apenas sustento físico, mas parte de uma estrutura que moldava vidas, relações e fé. Pão comum, vinho simples e a mesa compartilhada formaram uma linguagem que Deus usou para revelar verdades eternas. Jesus viveu nesse contexto real, de escassez, espera e limites. E foi dessa vida concreta que ele anunciou o reino de Deus. A fé cristã nasce da encarnação, não de abstrações. Ela brota da vida cotidiana vivida diante de Deus, onde o comum se torna um lugar de revelação. Entender esse mundo ilumina os evangelhos e fortalece nossa convicção hoje.
E se este vídeo edificou sua fé e ampliou sua compreensão bíblica, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo.